Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e nós vamos para mais uma aula de Direito Internacional Público. No encontro passado, nós começamos a discutir a estrutura do texto dos tratados. Vimos que os tratados eles têm o preâmbulo, dispositivo e os anexos. O preâmbulo contextualiza o tratado, tem um certo valor normativo e serve não apenas para indicar os princípios relativos aos tratados, mas também para dirimir conflitos entre trechos do dispositivo. No dispositivo, nós vimos que é o core do tratado, é o núcleo, são as partes mais importantes do tratado, que tem onde concentra grande parte do valor normativo. Vou baixar aqui um pouquinho, tá? Fica melhor. Então, no dispositivo, a gente tem as obrigações concretas dos tratados. Em relação aos dispositivos, nós vimos vários elementos textuais, como o objeto do tratado, questões financeiras que o tratado pode cuidar, respeito a leis e regulamentos, propriedade intelectual e documentos sigilosos. Até alguém me perguntou na aula passada, mas professor, como é que, se o tratado não é sigiloso, como é que ele pode ter documentos sigilosos? É simples. A gente está falando aqui da produção de conhecimento gerada do tratado. O tratado em si é público. Por exemplo, o Tratado de Alcântara, que o Brasil tem com os Estados Unidos para o lançamento de foguetes. Esse tratado é público. A gente vê o conteúdo do tratado. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Mas as pesquisas que são feitas lá em Alcântara, elas não são públicas. Elas podem ter direitos de propriedade intelectual que podem exigir segredo no seu desenvolvimento, questões militares, etc. O conteúdo do que vai ser lançado no foguete, não um tratado que fala sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, entendeu? Há cláusulas processuais sobre quando ele entra em vigor, duração, mecanismos de solução de conflitos, o término do tratado, quem são os depositários, enfim. Tem várias cláusulas que nós vimos na aula passada, vimos alguns exemplos, como ele pode ser emendado, como ele não vai ser emendado, preenchimentos de lacunas, etc. E vimos também aquele dispositivo da Carta da ONU que fala do registro do tratado, ponto que nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas. Vimos também que o tratado ele pode ter na sua estrutura anexos. Não é obrigatório, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes tem às vezes tem 50 anexos. Cada anexo vai cuidar de um assunto. E não é pelo fato do tratado ter anexo, ou do conteúdo do tratado estar no anexo, que aquele assunto é menos importante. Ele vale tanto quanto o dispositivo. Só que ele está organizado no anexo, para facilitar o entendimento do tratado como um todo, para organizar melhor a sequência de ideias, né? Então, nós vimos, por fim, algumas cláusulas especiais, a cláusula federal, a cláusula colonial. O exemplo lá da cláusula federal é que via de regra, inclui todas as unidades da federação. Vimos o exemplo do Pacto São José do Costa Rica, que fala explicitamente nisso, né? Até estudamos um caso, o caso Ecker, né? E, por fim, vimos a questão do idioma do tratado. O idioma é importante, que às vezes um Estado traduz errado, mas vale o idioma original, não importa a tradução que foi feita. Enfim, vimos aí vários elementos do direito dos tratados, né? Agora, na aula de hoje, nós vamos continuar esse assunto. Nós vamos estudar o que acontece depois que os negociadores fecham o texto do tratado. Para isso, nós vamos aos slides. A partir da finalização da negociação do tratado, quando o tratado está lá, então está sendo discutido, chega um momento em que os negociadores concluem a negociação, né? A gente viu que o tratado é bilateral, às vezes os dois estados validam aquele texto que foi negociado. O tratado multilateral, todos os representantes que estão numa conferência, junta lá o resultado dos grupos do tratado, eles se juntam e fecham ali o texto do tratado. Então, o tratado está fechado, o texto é esse. Quando os negociadores concluem o tratado, o tratado internamente, quer dizer, no processo de negociação, ocorre o que nós chamamos da adoção do tratado. A adoção do tratado é aquela fase onde se encerram as negociações e o tratado ele
não pode mais ser alterado. Congela o texto do tratado. Não pode mais mexer naquele texto. Então, aí é com a adoção do tratado que se encerra essa fase de negociação internacional. O tratado, ele ainda não vale. Não é porque os negociadores, representantes do Estado, funcionários do Ministério ou do Ministério das Relações Exteriores, que seja, negociam um tratado que o tratado vai estar valendo. Longe disso. Só foi essa negociação do texto. Então, a adoção é essa parte final, onde os representantes dos estados assinam o documento dizendo a fase de negociação foi encerrada. Quando os outros estados reconhecem que aquilo realmente foi negociado, após a fase da adoção, a gente tem uma outra nomenclatura que é adesão. Então, a adoção é por quem estava na negociação, ao final da negociação, adesão por quem reconhece que aquilo foi realmente negociado após a negociação. Passada essa fase de adoção ou adesão do tratado, os tratados, os textos, são enviados para cada país, que vai internamente avaliar se quer ou não dar continuidade àquela norma, àquele tratado. Então, assim, a gente tem o tratado vem para o Brasil, por exemplo. No Brasil, ele chega no ponto focal dos tratados, de uma forma geral, que é o ministério responsável por isso, o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores recebe esse tratado, traduz para o português, tem lá um setor que traduz para o português, e faz uma avaliação, primeiro dentro do Ministério das Relações Exteriores, depois nos outros ministérios, sobre o mérito e a constitucionalidade daquele tratado, para saber se a gente vai ou não dar prosseguimento à negociação. Continuando, então, eu fiz uma pequena pausa e agora, continuando o vídeo, o tratado, ele, depois de traduzido, ele passa por várias análises de mérito e constitucionalidade. A primeira análise é no Ministério das Relações Exteriores. Então, vai para a área técnica do Ministério das Relações Exteriores, quem cuida daquele assunto. Né? O tratado ambiental vai para a divisão de meio ambiente, o tratado de comércio vai sobre a divisão de comércio relacionado àqueles países, o tratado de propriedade intelectual vai para a área de propriedade intelectual, o tratado de segurança, de defesa vai para a área respectiva. Essas áreas vão fazer um julgamento do conteúdo do tratado. O que é o mérito? O mérito é a conveniência, se aquilo é bom ou ruim, e a oportunidade, se é o momento certo de lidar com aquele tema. Então, mérito é uma análise de conveniência e oportunidade. Vão se estudar aí os impactos econômicos, sociais, se aquilo é bom ou ruim. E a área técnica vai fazer uma nota técnica, fazendo essa análise. Se o mérito estiver ok, o tratado ele é enviado para a área jurídica do Ministério, que vai avaliar a constitucionalidade. Como o tratado tem força de lei no Brasil, ele entra com uma força igual a uma lei, ele não tem problema de ser contra o ordenamento jurídico. Ele pode revogar leis existentes no ordenamento jurídico. A área jurídica vai avaliar também quais leis vão ser ou não revogadas, mas o principal é estudar se fere ou não fere a Constituição. Depois que a área jurídica e a área de mérito do Ministério das Relações Exteriores deram ok, sobe para o gabinete do ministro, e ele vai usar um sistema que hoje é chamado de CIDOF. É um sistema muito ruim, antigo, mas que a gente é escravo na esplanada há muitos anos. Espero que ao longo do tempo desse vídeo ele se torne desatualizado e se pare de usar esse sistema. Mas o CIDOF é o sistema de tramitação de documentos da Administração Pública Federal. Então, os dois pareceres sobem e o ministro identifica quais são os ministérios que tratam daquele tema na esplanada. Então, o Tratado de Meio Ambiente, vou mandar para o Ministério do Meio Ambiente. Mas tem uma repercussão econômica, então vou mandar para o Ministério da Economia. Mas o Ministério da Justiça deve ser ouvido, então vou mandar para o Ministério da Justiça. E
o sistema automaticamente abre o processo de forma eletrônica para todos os ministérios envolvidos, indicados pelo ministro autor, que é o ministro das Relações Exteriores, no caso dos tratados. Quando chega nos gabinetes dos ministros envolvidos, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão identificar dentro do ministério quais são as áreas que cuidam daquele tema e vão redistribuir o processo entre aquelas áreas. O Ministério da Economia, que é um ministério grande, às vezes precisa passar por 13 áreas, 15 áreas, 17 áreas. Cada uma vai fazer um parecer de mérito, dizendo em relação à conveniência e oportunidade do tratado em relação àquele pedaço que toca a elas. Depois de tudo isso, vai para as áreas jurídicas. É apenas quando todas as áreas deram um parecer favorável que chega na presidência da República. Então, vejam, às vezes um tratado vai passar por muitas pessoas. Além dos negociadores internacionais, vai ter uma avaliação de mérito e legalidade, constitucionalidade, né? No Ministério das Relações Exteriores, em todos os ministérios finalísticos, sempre no mínimo 2 pareceres, um de mérito e um de constitucionalidade, antes dele seguir para a Casa Civil. Quando chega na Casa Civil, ele vai passar também por 2 áreas. Uma é a área de mérito e outra é a área de constitucionalidade. A área de mérito, na Casa Civil, é a subchefia para análise de políticas governamentais, que é aqui onde eu estou falando dela aqui agora. Então, todos os tratados passam por aqui. Hoje mesmo já fiz 2. E a gente vai, aqui nessa equipe, avaliar conveniência e oportunidade. A gente vai pegar todas as notas técnicas dos ministérios, ler, estudar, avaliar, fazer uma opinião própria e, caso tenha dúvida, a gente reúne todos os ministérios e chega num acordo. A gente não pode mais mudar o texto, como a gente faz com as leis, com os projetos de lei, com os projetos de decreto, de medida provisória, de emenda constitucional. A gente só pode ser a favor ou contra, porque já houve a adoção do tratado lá atrás. O tratado está congelado. Ou o país entra ou não entra, mas não pode reabrir negociação. Se for um tratado bilateral, eu até posso tentar conversar, mas um tratado multilateral muito difícil para abrir negociação. Tá? Além da área de mérito, passa pela área jurídica, que é a subchefia para assuntos jurídicos, que é lá que também vai fazer um parecer sobre a constitucionalidade do tratado. Conforme a área específica, vai ter uma subchefia adjunta que vai fazer o parecer. Vejam, se qualquer uma dessas áreas setoriais não enviar um parecer favorável, o texto não é assinado pelo respectivo ministro e fica lá parado. Já houve casos, gente, por exemplo, teve uma época que era um tratado apostila. Então, eu vi esse negócio em outro país e trabalhando aqui, né, eu falei, poxa, por que esse negócio não sai? Eu não trabalhava nesse cargo, tinha outro na época na área de desburocratização e achava estranho, poxa, por que esse negócio não sai? E fui estudar o tratado, descobri que o Brasil era um dos proponentes do tratado. E no mundo todo, mais de 100 países já adotavam e o Brasil não, que era para a dispensa da consularização dos documentos. O Brasil exigia, e ainda exige em parte, que você tem que carimbar lá a autenticação de cada página de um contrato e tal, de cada diploma no exterior. Isso custa caro, às vezes você não tem consulado na sua cidade, tem que viajar, é um trâmite muito burocrático. E descobri que o tratado estava há 50 anos nesse processo aqui que eu estou mostrando para vocês. 50 anos. Ele é de 1960, 1965, já 2015, e o tratado estava parado porque um ministério não tinha dado parecer e nunca chegou na Casa Civil. Então eu fui atrás, consegui o parecer do ministério, destravamos e chegou na Casa Civil. Mas, via de regra, esse processo aqui demora uns 2 anos. Esse processo de análise pelos ministérios, depois do tratado ser negociado e antes da próxima fase, que é a assinatura. Depois que tudo isso foi feito, tem um parecer de mérito, um parecer jurídico, o tratado vai para... Vamos lá. Opa, cadê? Passa o slide aqui. Para assinatura. A assinatura é um ato do representante do Estado, no caso do Brasil, do presidente da República, que manifesta concordância com o conteúdo do tratado. Veja,
o tratado ainda não é válido. O presidente ainda está falando, olha, eu concordo com esse tratado, o texto é esse mesmo, foi negociado, os meus ministérios já têm uma posição preliminar aqui em relação ao tratado, mas o presidente ele não pode ainda se engajar juridicamente, por quê? Como o tratado tem força de lei, apenas o Congresso Nacional pode autorizar o presidente a ratificar o tratado. O tratado ele é um ato jurídico misto, que existe ou complexo, né? Ele precisa da manifestação da vontade tanto do executivo quanto do legislativo. Ele não nasce num poder só. Então, o tratado ainda não é válido. Então, para que serve a assinatura? O presidente assina e informa os outros países parte do tratado que assinou. Ele autentica o texto do tratado, então é mais uma vez uma confirmação de que aquele texto foi negociado. Ele reafirma essa manifestação de vontade dos negociadores em dizer que estão de acordo com o texto. Então, ele reconhece que o texto é aquele, reafirma o acordo. Quando o tratado prevê prazo para a troca do instrumento de ratificação, começa a contar os prazos da assinatura. Não é muito comum, mas é um efeito quando isso existe. Ele gera a obrigação dos estados cumprirem assim, não sabotarem o tratado, porque às vezes o estado ele não quer o tratado, ele finge que quer. Então, a assinatura já gera uma obrigação de não fazer atos que afetem substancialmente a efetividade do tratado. O tratado não pode ser um instrumento falso para se ganhar tempo em uma negociação internacional. O Estado, e ainda mais com a assinatura, demonstra boa-fé no sentido de querer chegar num resultado útil sobre aquele tema. Demonstra um valor político de engajamento, não é? O que o Estado está engajado, e significa que o Estado aceita as normas como uma norma costumeira. Um tratado assinado e não ratificado pode ser usado em um processo judicial como uma forma de reconhecimento de costumes pelo Estado. O costume, nós vamos ver depois, ele vale muito também no direito internacional, vale mais do que no direito doméstico. Quando o Estado faz um tratado sobre um assunto que já existia, mas não estava muito consolidado, o fato dele ter assinado é uma prova de que ele aceita aquele conteúdo como costume. Muito bem. Quando o presidente assina, ele vai mandar, então, o tratado para o Congresso Nacional, não é? Por quê? Aqui eu até repliquei o texto da Constituição Federal. O Congresso Nacional deve aprovar, né? É da competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou outros atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Veja aqui que tem um pleonasmo na Constituição. Acordo e ato internacional são espécies do gênero tratados. Bastava dizer tratados. Não existe... Todo acordo é um tratado, todo ato internacional ato é uma espécie também do gênero tratado, que acarreta encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Bastaria dizer tratados. Mas o importante aqui, além de mostrar o erro na Constituição, é dizer que é competência do Congresso Nacional. O presidente não pode, sozinho, resolver definitivamente, ou seja, ratificar. Resolver definitivamente é concluir o procedimento. O presidente não pode, precisa estar autorizado pelo Congresso. O presidente da República, compete ele celebrar tratados, convenções e atos internacionais, olha aqui, ó, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, existe aqui uma oração condicional que limita o poder do presidente da República. O presidente pode celebrar tratados? Pode. Aliás, aqui outra coisa, tratados, convenções e atos. Aqui eles botaram acordos, né, que seriam tratados de econômico, convenções aqui mais geral, então tem não só não repetiram as mesmas expressões, como ainda, de novo, cometeram pleonasmo. Mas o importante é o seguinte, o presidente precisa da
autorização do Congresso. Como funciona isso? O presidente manda uma mensagem para o Congresso Nacional, encaminhando ao presidente do Congresso, por favor, encaminho a Vossa Excelência o tratado que vier sobre o assunto tal. Solicito apreciação. Uma mensagenzinha de 2 parágrafos padrão que serve para todos os tratados. Se for de direitos humanos, ele vai pedir na mensagem que seja submetido a rito e quórum de direitos humanos. Nós vamos ver em outra aula. Mas, via de regra, é a mesma mensagem. Lá no Congresso Nacional, vai primeiro para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado. Nunca ao contrário. Sempre Câmara, Senado. É igual uma lei? Mais ou menos. Não é igual uma lei, não. O tratado não é um tipo de lei. O tratado tem força de lei, mas tratado é uma figura normativa própria. Tratado é tratado. Tratado não é lei ordinária, tratado não é lei complementar. Tratado é tratado. E ele vai ser aprovado com um rito e um quórum de tratado. Como é isso? Via de regra, e depois eu vou falar a exceção, que foi criada há poucos anos, o tratado vai primeiro para... O presidente da Câmara faz igual fez o ministro das Relações Exteriores aqui. Ele vai identificar quais são os temas que aquele tratado versa. Aí, conforme o tema, ele vai primeiro mandar o tratado para a Comissão sempre de Relações Exteriores, porque um tema vai ser Relações Exteriores, mas se for meio ambiente, para a Comissão de Meio Ambiente, se for finanças, Comissão de Finanças, se for um tratado sobre assuntos econômicos, um tratado sobre direito tributário, para a Comissão de Assuntos Econômicos. E sempre vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, no mínimo, 3 comissões, né? Relações Exteriores, a Setorial, Constituição e Justiça. Se passar em 4 ou mais, de repente pode até criar uma comissão especial, mas é muito raro para tratar. Depois que ele for aprovado em todas as comissões, ele tem que ser aprovado em todas as comissões, ele vai para o plenário. Uma lei nem sempre vai para o plenário. A maioria das leis no Brasil são aprovadas nas comissões. Engraçado isso, pouca gente sabe, né? Muitas leis no Brasil, elas são terminativas em comissões. Eles não vão para o plenário. Mas um tratado, obrigatoriamente, vai para o plenário. Então, o tratado é aprovado mais fácil que uma lei? Não necessariamente, porque ele sempre tem que ir para o plenário. A lei não necessariamente vai para o plenário. Mas, quando o tratado vai para plenário, ele é aprovado com quórum de maioria simples, mesmo que ele verse sobre um assunto que no Brasil seria matéria de lei complementar. Por exemplo, um tratado que cria um tributo ou que isenta a cobrança de um tributo. A priori, no Brasil, ou que versa sobre um procedimento de direito tributário, podendo até revogar o Código Tributário Nacional. A priori, se fosse lei, não fosse tratado, esses temas que eu citei agora há pouco são competência de lei complementar. Lei complementar é aprovada com um quórum de maioria qualificada no Brasil. E votação nominal. Os deputados têm que colocar o dedo, digitar a senha. Sem votação nominal, não aprova lei complementar. Não pode aquele movimento típico que fala os favoráveis permaneçam como estão, que é uma votação simbólica. Aliás, esses dias eu vi uma votação simbólica por videoconferência. Os parlamentares estavam em casa, o microfone desligado e os favoráveis permaneçam como estão. Pois nem se eles quisessem, eles podiam se manifestar. Coisas do Congresso. Mas, enfim, a regra é um procedimento muito sério, muito participativo, mas lei complementar é um rito muito específico. É nominal a votação, porque a gente é com o dedo, digital, então todo mundo sabe quem votou e como votou. No caso dos tratados, não é assim. Tratado passa sempre com maioria simples. E a votação pode ser, sim, simbólica. Maioria simples e pode ser votação simbólica, mesmo que ele vá em plenário. Então, é diferente, porque mesmo que ele verse sobre uma matéria que é lei complementar, ele não precisa passar com aquele core rito. Ele vai passar com core rito de tratado. Mesmo se é um tratado que versa sobre matéria tributária, ele vai passar com um quórum de maioria simples e pode ser até por votação não nominal, votação simbólica, inclusive.
não depende do assunto que trata o tratado. Ele sempre vai ser aprovado como um tratado. Maioria simples e quórum comum, né? Votação pode ser simbólica ou não simbólica, enfim, mas não precisa votação nominal, ainda que ele verse sobre tema típico de lei complementar. Vai ter uma exceção, que é o Tratado de Direitos Humanos pela Lei Constitucional, vamos ver depois. Depois ele vai para o Senado. O Senado, mesma coisa. Passa pelas comissões e depois ele vai ao plenário. Depois que ele passa pelas comissões e passa no plenário da Câmara, passa nas comissões, passa no plenário do Senado, o Congresso Nacional faz um ato que se chama decreto legislativo. É um ato que autoriza o presidente da República a ratificar o tratado. Ele ainda não ratifica o tratado. O decreto legislativo é apenas aquela previsão constitucional do referendo do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional dizendo, presidente, se o senhor quiser, o senhor pode ratificar. Ele não obriga a ratificação, ele autoriza a ratificação. Então, aqui eu coloquei um texto de decreto legislativo. Olha. Aprova o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Roma. Né? Ficou estranho com os bullets, né? Olha o tanto de slides que a gente já fez. Olha, a gente já está aqui no... Eu vou somando os slides e aqui, ó, vamos só tirar aqui no próximo slide para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, aqui, ó, leiam esse texto. Fica aprovado o texto do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. O Congresso decreta, fica aprovado. Qualquer ato posterior tem que ser autorizado pelo Congresso, né? Isso que fala esse parágrafo 1. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Estatuto. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de publicação. Muito simples, 2 artigos. Com base nisso, o presidente tem a autorização do Congresso para ratificar. Quando o presidente recebe essa autorização, ele vai ratificar o tratado. A ratificação do tratado é feita pelo chefe do Poder Executivo, porque compete a ele celebrar tratados. Então, o Congresso já autorizou, né? Lembrem que a gente viu aqui, ó, celebrar tratado sujeito a referendo do Congresso Nacional. Então, o referendo já foi dado, ele vai celebrar o tratado. Né? E envia uma comunicação aos demais países que o Brasil ratificou o tratado. Com a ratificação, o país se engaja internacionalmente com aquele tratado. Ele é obrigado a cumprir o tratado nas suas relações internacionais. Os outros países já vão poder cobrar do Brasil o cumprimento daquele tratado. Como que o Brasil informa aos demais países que ratificou o tratado, que está cumprindo agora? Ele faz uma nota diplomática, envia o instrumento de ratificação. Então, agora a ideia é mostrar para vocês um site de um secretariado de uma convenção internacional, onde nós temos essas informações sobre adoção, adesão, ratificação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu separei aqui o site da conferência da biodiversidade, que fala da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então aqui está o site, ele está em inglês, né? Normalmente esses sites são em inglês. Aí vamos ver aqui, ó, Convenção da Biodiversidade. Então, quando a gente vem aqui, Convenção da Biodiversidade, eu não tenho em português, mas o que eu quero aqui vai dar certo. Lista das partes. Então, olha só, aqui dá para ver direitinho. Aqui é a data que foi assinado e aqui o dia que foi ratificado. Vejam, aqui o Afeganistão assinou em 92, ratificou em 2002. Vários países assinaram em 92, tá vendo? Foi quando a conferência foi realizada. Agora, a ratificação mesmo foi só anos depois, aqui, ó, 10 anos. Vamos ver o Brasil?
Ó, o Brasil assinou em 92, mas só foi ratificado em 94. Tá vendo? 94. Então, aqui mostra bem como se controla isso. Então, no encontro de hoje, nós estudamos como funcionam esses processos de adoção, adesão do tratado, como se dá a, a internalização, o processo dentro do Congresso Nacional, e depois o que é a assinatura pelo presidente e qual o seu valor. Muito bem. Por favor, leiam o livro, façam os exercícios e nos vemos na próxima aula. Obrigado.